As chamas dançavam na lareira e o frio lá fora era convidativo para que ficássemos enrolados nos nossos casacos. Mesinhas dispostas pela sala, arrumadas de jeito como quem se espera alguém. As paredes estavam vestidas de quadros e o latir dos cães no quintal era índice de que hoje haviam visitas na rústica casa que sua mãe mantém aberta há mais de 40 anos. O som da chaleira e o sorriso de quem me recebeu foram mais aconchegantes que o fogo que nos aquecia. E foi assim que António Aço abria as portas da casa onde passou a sua infância. Agora, como é inverno, tenho que meter aqui um termoventilador para poder aquecer aqui um pouco o habitat da iguana. Já nos sentiu aqui, deve estar a pensar quem é esta gente aqui. Sim, dorme melhor, dorme mais quentinha. Deixa eu dar aqui um bocadinho. São todos animais tropicais de outros ambientes e o nosso clima é muito frio agora nesta altura do ano, por isso temos que ligar aquecimentos e luzes e essas coisas todas para simular. E aqui tenho vários aquários nesta divisão, agora com peixe, e antes estavam cheios de cobras e lagartos e sapos e tartarugas e por aí fora. Agora basicamente tem peixinhos. São muito coloridos e são dos mais comuns, são os guppies. Tem ali outros maiorzinhos que não deveriam estar junto a eles porque podem comê-los. É o boca de fogo, tem o peixe paraíso, tem o famoso pleicóstomos, que é um peixe limpa-vidros gigante. É vegetariano e pronto, agora é basicamente... Se jogar uma alface aí para dentro ele come? Mais ou menos. Agora tenho tudo desmontado, como podes ver. Só tenho aqui 2 ou 3 montados e também já tenho muitos aquários que já não tenho, se partiram e joguei fora. Aqui no quintal tenho, além daqueles 2 cães, tenho mais uma banheira com umas tartaruguitas e uns peixinhos que aproveitei, uma banheira velha. Fiz aqui um mini oásis, temos plantado e tudo. Depois tenho o tanque onde tenho as tartarugas grandes e pronto. Cheio de plantas. É isso. É trabalho que dá prazer, por isso. Ai, ai. A grandeza de uma nação e o seu progresso moral podem ser avaliados pelo modo como os seus animais são tratados. Numa citação de Gandhi, o maior defensor do princípio da não agressão como um meio de revolução, que António Aço referiu várias vezes ao longo da entrevista. Como que um mote ou um estilo de se viver e ver a vida, o mesmo conservava no olhar um profundo respeito pela vida animal. Nascido no ano de 1978, António cresceu e viveu perto da praia de Faro, no sítio da Arábia. Como todas as crianças da sua geração, passava mais tempo a brincar ao ar livre com os amigos do que em casa a jogar no computador. Quando não estava na escola a fazer ditados, estava no seu quintal ou na reserva natural de Roda dos Animais e das Plantas. Sempre com um espírito muito explorador, aventurava-se horas a fio no Ludo, área que pertence à Reserva Natural da Ria Formosa, que ficava a apenas a 15 minutos de bicicleta do seu quintal. Quando não chegava à casa com rãs nos bolsos, trazia escorpiões em caixinhas ou cobras em garrafas de plástico, para colocar em terrários e gaiolas feitas por ele mesmo. Por volta dos 12 anos, encontrou uma bióloga no Ludo que fazia um estudo sobre tartarugas a nível nacional e, como conhecia todos os recantos do local, colaborou capturando alguns exemplares mais raros. Anos mais tarde, após ter completado o estudo, a bióloga enviou-lhe o livro que publicou como forma de agradecimento. E foi este episódio que despertou nele o interesse pela biologia e para a conservação das espécies. O facto de eu ter conhecido a bióloga e mais tarde dela me ter enviado o livro que se chama Bases para a Conservação das Tartarugas de Água Doce, sobre o estudo por ela desenvolvido entre 94 e 97, fez com que eu começasse a pesquisar todo o tipo de livros que encontrava sobre animais,
nomeadamente sobre répteis, anfíbios, escorpiões, aranhas, esses bichinhos mais repelentes para a maioria das pessoas. Pronto, tudo o que existisse tanto na minha zona, bem como mais tarde noutros sítios do país, noutras localidades. E então ia para o mato, para o ludo e para outros sítios, para levantar troncos, pedras, percorrer todos os sítios alagados, como vários charcos, ribeiros e por aí fora, à procura de animais que ali habitassem ou se escondessem. Era mordido algumas vezes pelas cobras que apanhava, assustava um pouco os meus amigos, pois eles não conheciam as espécies, então pensavam que pudessem ser venenosas, mas não o eram, eu sabia disso, por isso aproveitava para brincar um pouco. Perigosos sim eram os escorpiões, mas como eram apanhados com mais conta, com uma pinça, não havia grande risco. Ao tentar dar melhores condições aos animais que trazia para casa, recriando os seus habitats naturais, despertou o interesse por plantas e apaixonou-se por orquídeas, bromélias e fetos. Nesta altura devia ter cerca de 20 aquários, uns dados por amigos e outros feitos por mim, cheios de animais, plantas, dispostos pela casa. Tinha várias espécies de cobras, tartarugas, tinha anfíbios, rãs e sapos, tinha escorpiões e aranhas, e também tinha os peixinhos e os passarinhos e os cães e os gatos, como é óbvio. Depois tentava, como objetivo, capturar todas as espécies de répteis e anfíbios do país, ou seja, umas 30 espécies de répteis, tartarugas, cobras, lagartos, lagartixas, e umas 16, 17 de anfíbios, ou seja, de rãs, sapos, salamandras, tritões. Da necessidade de registar todos os dados sobre as espécies que ia capturando, descobriu o interesse pela fotografia, tendo tirado mais tarde um curso para melhorar os registros que fazia e comprou a sua primeira máquina com objetiva aos 18 anos. Assim que tirou a carta de condução, a sua autonomia começou por ser outra. Começou por fazer viagens para o Alentejo e sul de Espanha, ou mesmo quando viajava sem o intuito de ir pesquisar, não resistia à tentação de parar no caminho para levantar uma pedra ou um tronco. Esta era a caça ao tesouro de joias vivas. Era um hobby que saía caro, pois gastou muito dinheiro com os animais ao comprar materiais e alimentos, além do tempo empregue a esta paixão. Pois um dia decidi que tinha que ir a Porto Alegre, porque no Parque Natural de São Mamede havia uma grande concentração de espécies, tanto de répteis como de anfíbios. Nesse dia tinha como sonho ver ou capturar uma das víboras existentes no nosso país. E por acaso tinha visto que havia lá no parque, então lá abalei sem pensar duas vezes. Arranquei de madrugada, levando um termo cheio de café e uma mochila com comida, fiz-me à estrada com um mapa velho, uma lanterna e muita vontade, para chegar a Porto Alegre e deparar-me com uma chuva torrencial que me impedia de sair do carro. Acabei por voltar para trás praticamente no mesmo instante. Ou seja, fiz uma viagem de cerca de 650 km, para nada, resultou numa grande desilusão e muito dinheiro gasto em gasolina. Sobre as leis e conservação das espécies, António pensa que deveriam de ser alteradas de forma a apoiar a criação em cativeiro por parte de criadores particulares, criando um conjunto de regras que permitissem às pessoas terem animais ilegais de forma legal, desde que esses criadores cumprissem os requisitos necessários de forma a existir um equilíbrio entre o negócio e a conservação animal. Pois, vamos deixar a conservação das espécies nas mãos de zoos e de parques, está tudo perdido. É curioso observar que não podemos ter certas espécies de animais porque são protegidas ou porque são ilegais, mas ao ver as condições em que são mantidas nesses zoos, é impossível não sentir uma certa revolta, sobretudo na forma como se ditam as leis e se aplicam as multas, bastante avultadas a quem tem esta paixão por animais e tenta fazer de tudo e do melhor para a conservação dos mesmos. Considera que ter animais em cativeiro é benéfico para a sua conservação, ou mesmo a única maneira de os podermos ter no futuro, afirmando ainda que nós, seres humanos, somos a mais exterminadora das espécies, matamos o que for preciso e desrespeitamos o planeta, seja a devastar florestas inteiras para ter madeira, como a fazer desaparecer montanhas para obter pedras preciosas. Eu costumo dizer, se nos matamos uns aos outros, se não respeitamos a nossa própria espécie, como podemos respeitar as espécies restantes?